Olá, eu sou Karina, publicitária com 2 décadas de experiência no mercado. Minha trajetória é marcada por um profundo conhecimento do setor e uma paixão inabalável pela comunicação e pelo empreendedorismo. Agora, estabelecida em Florianópolis, minha visão empreendedora e meu compromisso com a inovação são os pilares que impulsionam minha atuação na Soulbill Experience. Eu sou a Júlia, empreendedora dedicada ao mundo saudável e regenerativo. Com formação em naturopatia, passei 11 anos em Sydney, na Austrália, onde me aprofundei na medicina preventiva. Esse tempo me permitiu adquirir mais conhecimento e experiência prática na área da saúde integrativa. A Soulbill reflete meu compromisso com a saúde e o desenvolvimento de práticas regenerativas, perfeitamente alinhado com o meu propósito de vida. Bom, é nesse clima de descontração e alegria que eu vou te dizer que hoje eu tenho que estar fazendo alguma coisa muito certa da minha vida para estar sentada com essas mulheres. Eu sou a Mariana Ribeiro e é com muita alegria que eu estou fazendo a mediação desse papo aqui com essas mulheres lindas e maravilhosas. E hoje eu estou com Carol Young, Luíse Luz e Paula Pazzi. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou extremamente curiosa, que é autocura. Como é que a gente faz, né, para usar os nossos próprios saberes e para poder se perceber. E estou muito curiosa para entender um pouco, né, de todas vocês, como é que vocês veem isso. Queria que cada uma se apresentasse, como vocês gostam de ser vistas e querem ser reconhecidas por aí. Por favor. Primeiro, nossa Quem Carol. é você? Maravilhosa. Por acaso que não tem acaso. Quando eu tenho que me apresentar com uma coisa só, eu nem sei. Eu digo que eu sou guia de autocura. Uhum. E seja lá qual for a área que eu trabalho em várias, é sempre com essa intenção. Então, se for uma palavra só, é isso. Autocura. Maravilhosa. Bom, eu hoje estou Luíse, mas sou muitas coisas também, né? Sou designer de moda, da vida, criativa, intuitiva, professora de yoga, bailarina, nascida aqui na Ilha da Magia, hoje moro no Rio de Janeiro. E assim, há muitos anos já nesse caminho, né, através da espiritualidade, levando em tudo que eu faço, tanto na arte quanto no yoga, esse transbordar da minha essência, que é amor. Então acho que Maravilhoso. me define. Agora eu vou querer completar. Por favor. Não, porque eu pensei que tinha que ser rápido. Conta mais. Bom, o que eu queria dizer, que a coisa mais importante para mim atualmente é a simplicidade, é a busca da simplicidade. Legal. Né? E eu tive várias experiências que me levaram assim a me apaixonar pela simplicidade, que foi ter passado muitos anos assim em locais bem remotos, né, convivendo lá, vivendo daquilo. Teve um período que eu estava com os meus 5 filhos lá, então eu acho que isso é muito importante no meu trabalho, que é chegar lá bem naquilo que é mais autêntico, naquilo que é mais genuíno, que você mais precisa, né, para que a gente saia dessa energia periférica, assim, né? Eu sou arquiteta, mas não pratico, então também não vale. Eu também cursei teatro aplicado à educação, que eu acho que o teatro me trouxe, fiz teatro também, me trouxe algo bem solto, que é de interagir com as pessoas desse modo espontâneo. Cada dia eu tô de um jeito e é assim que vai. Perfeito. Então é isso. Paula. E eu sou a Paula Pazzi, eu sou fundadora hoje, né, também milhões de mulheres dentro de mim, mas a minha atividade é uma extensão de quem eu sou, né, então eu levo pessoas, eu me considero uma peregrina do mundo, eu levo pessoas pelo Brasil, pelo mundo e vejo a viagem como uma grande ferramenta de você se retirar para se encontrar de novo e encontrar o outro e viajar, para mim, essa arte do encontro constante, né? Esse encontro, esse novo. E eu acredito, assim, o meu sonho é estreitar fronteiras, assim, tudo que eu puder fazer para estreitar, para servir nessa missão de estreitar a fronteira externa entre os povos, fronteiras internas entre as minhas emoções e quem eu sou. Para mim é sobre servir, né? Eu entendo que quanto mais eu sirvo, mais eu me nutro. E aí vem esse lugar dessa autocura que começa a fazer mais sentido mesmo para que a gente consiga viver por aí, né? Bom, já que o nosso papo hoje é sobre autocura, acho que em primeiro lugar eu queria que a gente tentasse, a gente nunca vai chegar numa definição, né, mas numa sensação do que é autocura para vocês.
Não é tão simples essa pergunta, mas é o que é? Se alguma pessoa nunca ouviu falar nessa palavra autocura. Eu vou começar, assim, eu acho que a autocura, pensando um pouco até, a gente se ama muito, né? Eu falo isso realmente com muita certeza, porque é isso, né, que acontece entre a gente. Então a gente conversa muito, mesmo que telepaticamente, e a gente já teve momentos muito especiais. Então eu acho que a autocura é você se perceber, você começa a criar uma série de ferramentas ao longo da vida e você se percebe quando você tá fugindo de si. Então pra mim, assim, quando você se percebe e fala, opa, meu ego tá ali, tá meio exagerado, nossa, tô sofrendo demais, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu voltar pra mim e olhar qual é o caminho dessa autocura que eu devo seguir. Eu acho que isso traz, né, qual é a portinha que eu tenho que dar uma visitada? Será que é um olhinho? Será que é uma comida? Será que é um abraço? Será que é uma cerimônia, um ritual, né? O que é esse lugar? Maravilhoso. É que como esse é o meu trabalho, né? Eu trabalho com isso e eu acho que, para mim, né, a autocura é você contemplar pelo menos um pouco todas as áreas da tua vida, né? Que é os aspectos físicos, que é da saúde, do alimento, da conexão com a natureza, com a matéria, como é que você interage com a matéria, né? Você lembrar que o campo emocional é o mais sem educação, porque, né, físico a gente tem muita coisa para aprender, tudo conhecimento. Mental, nossa, conhecimento não falta, informação. Espiritual também tem as religiões, mas no emocional, todo mundo cabritinho, assim. Então é o campo que acho que foi um pouco que a Paula falou, quando você começa a perceber que você está assim e voltar para si. Mas eu acho que os outros recursos também são importantes, assim, né? De você entender que o que conecta tudo, na verdade, é a espiritualidade. Com certeza. Porque naquele momento que você perdeu tudo, o que te mantém ali, né, é essa fé. Então são as práticas de autocura. Eu vejo assim, que são muitas e tal. Maravilhoso. Tá aqui, olha, as práticas de autocura, tá aqui as propostas de autocura. Porque a autocura, para mim, culmina que você... Eu sempre escrevo isso, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento e autocura. Eu vejo essa ordem, pelo menos no meu trabalho, né? Às vezes eu inverto a ordem para ficar mais bonitinho, diagramado. Mas é assim, né? Porque você vai se conhecendo mais, você vai querer se desenvolver mais para poder ver o que você precisa. Com certeza. E não tá sempre dependendo de alguém. Eu acho que complementando só, né? Claro. A autocura tem tudo a ver com autoconhecimento, porque esse se perceber, essa presença, né? De voltar para o centro, mas também tem a ver com a aceitação. Porque não tem como você curar algo que você tá na negação, né? Então, às vezes, você precisa realmente aceitar, seja bom ou ruim, né? O que quer que esteja acontecendo, para daí começar realmente a fazer algo por isso. E aí tem milhares de ferramentas internas, né? Que é a espiritualidade, as práticas. E externas também na natureza, né? Eu acho que, assim, a natureza é uma biblioteca viva. Nós, cada uma com a sua história, né, com o seu caminho para chegar até aqui, sabe, né, seja uma prática de yoga, uma música, né, com tantas coisas que vão trazer a gente de volta para esse centro, né, mas eu preciso do autoconhecimento, saber quem eu sou, aonde eu estou, né, se eu estou bem ou não, se perceber e aí passar por essa questão da aceitação também do que está acontecendo. Eu acho que a aceitação para mim é a abertura, porque quando você não aceita, quando você rejeita, quando você fica revoltado, quando você fica perguntando por que aconteceu comigo, você estabelece uma divisão entre você e o que está acontecendo. E o que está acontecendo é você. Chegou, né, nada chega no endereço errado. Hoje na aula a gente falou uma coisa muito legal sobre isso, né? Que muitas vezes é sair do porquê, que é um lugar de vítima, e perguntar para quê. Total. Nossa, né? sim, para quê? Maravilha. Porque aí vira um aprendizado, né? Então não é, por que isso está acontecendo comigo? Não. Para quê? O que isso quer me ensinar? Isso é maravilhoso. E eu acho também, assim, que essa prática do autoconhecimento, quando você sai dessa vítima e fala, tá, vou olhar pra dentro, você para de ser tão levado né, você joga num barco e o vento te leva. Não, calma aí, quais são as minhas raízes? Por que eu tô indo? Quem tá querendo me levar? Você para de ser influenciável que eu tenho pelo próximo e você fala, cara, calma aí, sim. eu sou a minha mestra, né? Eu preciso olhar pra esse lugar. Isso pra mim é o... né? Eu acho que
esses extremos que a gente vive muito, que ou fica só levado pelo barco, ou fica analisando, porque a autocura não passa pela análise, passa pelo coração, porque se você não está se amando, né? Não se você não pensa, poxa, eu honro quem eu sou, eu tenho tanto valor, eu preciso me curar disso, né? Se não passa por aí, fica só na mente, né? E de novo complementando, sair um pouco dessa coisa de buscar fora, os mestres fora, o guru fora, e se colocar como mestre de si mesma, né? Eu acho que a autocura te dá o poder de você ser a sua própria guru, né? De você remover a escuridão, remover a doença, remover o pensamento negativo e ser mestre de si, que é o que a Paula estava falando, e a Carol, é como se eu assumisse o volante do meu carro e agora assim, agora eu vou pra onde eu quero ir, não tem ninguém ali na direção, sou eu comigo mesma, né? Então, tirar o poder um pouco dos outros e se colocar mais como protagonista. E é muito interessante, no Nerd não para, né? A gente vai... a pergunta já Mas começa. é pra gente falando. Mas a gente tem essa rédea dessa nossa maestria, mas a gente também sabe que a gente tem que se surrender, que é o que você falou, nossa, né? sempre. Que é se permitir deixar. Tá, eu tô querendo controlar? Não, solta. Mas eu sou a minha mestra, eu vou conseguir me conectar ao meu coração. A cada momento eu sou minha mestra, mas eu não tenho o controle. Exatamente. O controle é uma ilusão sempre, né? Sempre. E escutando vocês falarem, me vem uma memória muito forte, assim, pelo menos no meu processo de autoconhecimento, que, assim, uma grande virada de chave foi o retiro do Vipassana, né, de silêncio. E, assim, foi das primeiras coisas que eu fiz. Eu fui direto, eu nem sabia. Que bom que eu não sabia, porque naquela época eu ia fugir, com certeza. Mas eu lembro do meu primeiro insight em relação à autocura, que foi assim, quando eu comecei a perceber coisas, minha primeira intuição era ir pro lado e falar pra alguém. E falar assim, nossa, acho que é isso. E aí o que me vem, assim, eu entrei em desespero porque eu não podia validar o que eu tava achando. Então eu queria essa necessidade, de trazer validar. um pouquinho disso pra vocês, assim, como é que vocês veem isso? Porque quando acontece alguma coisa é muito comum, você liga pra uma amiga, você conta, sei lá, pra tua mãe, você conta pra alguém, né? E pra mim primeira vez foi um desespero. Eu falei, peraí, eu vou ter que resolver? Eu vou ter que julgar se isso é verdadeiro, se isso não é? Tinha um mestre ali, mas eu não podia falar nada. Então, assim, vocês veem isso também, essa coisa da necessidade de validação do outro? Eu acho que esse impulso da gente falar com alguém, ele tem, eu não sei, o que me veio agora, dois aspectos diferentes, né? Um é quando acontece uma coisa tão forte, tão intensa com você, que chega uma hora você fala, meu Deus, eu preciso contar pra alguém, será que é possível? Será que é tudo isso? Né? E a gente tem que ter muita cautela com isso. Porque às vezes você nem se nutriu tanto daquilo. Né? Eu digo que às vezes você faz uma viagem incrível, aí você chega, começa a conversar, contar, e aí a tua experiência se reduz ao que você contou. E você nunca vai poder contar tudo. Né? E o outro aspecto, eu acho que às vezes é a gente até querer fugir daquilo, sabe? Você passa por um negócio, você começa a contar para um, contar para outro. É como se você contando, aquilo fosse indo embora. Aí tem uma frase de um super mestre amigo meu, assim, amigo, ele mestre, eu digo pela sabedoria dele, ele falava assim, Carol, falava pouco, o ouvido que está mais perto da sua boca é sempre o seu, cada vez que você fala, você escuta de novo. Ai, que maravilhoso. Genial. Muito bom. Isso é verdade. Não é? Porque às vezes a gente fica falando uma coisa e reclamando para um, reclamando para outro, e depois... Você consegue perceber a energia que é drenada, né? Isso. A palavra é muito interessante, a palavra é uma responsabilidade, né? Cada palavra é uma responsabilidade, é dessa forma que eu vejo. Então, e claro, falando disso, não tem, né, me aperfeiçoando, aprendendo, né? Tô aqui na caminhada, aprendiz, né? Eterna aprendiz. Mas eu percebo isso muito na minha relação com as minhas grandes amigas, assim, também percebo muito quando o silêncio fala assim, agora é só com você, querida, vai. E às vezes eu até quero achar alguma pessoa, mas essa pessoa nunca tá disponível. Então o universo também vai te mostrando, assim, ó, Já te ajuda. não tem gente ali não, tá? É com você mesmo, vai lá. E assim, isso aconteceu agora antes desse eclipse comigo, assim, aconteceu, eu passei um mês ali querendo subterfúgios. Tinha ali a minha terapia, vamos lá. Socorro, alguém na Mas área. era assim, tipo, vai e mergulha que agora é importante você resolver essa. Eu acho que você trouxe sozinha. uma coisa que eu acho tão importante, que é quando a gente está sofrendo, né? Se esse auto-amor que é, pra mim, amor, amar quem você é, meu Deus, que bom, eu existo, né? Que presente. Quando isso não existe,
né? E você começa a sofrer, você sente um isolamento, uma solidão absurda. É como se você fosse a única pessoa do mundo que está vivendo aquilo e ninguém vai te compreender. Então eu acho que o caminho de autocura, como a Lu falou, super, é a aceitação e depois é esse amor, sabe? Esse amor, porque às vezes ninguém vai poder me entender mesmo, mas eu vou atravessar, né? E tantas coisas já passaram que hoje às vezes nem são tão significativas. Então, Com certeza. o famoso isto também passará. E acho assim que, né, é importante ter essa troca, né, com as pessoas que torcem por você, que vibram, que estão nessa mesma frequência. Então isso não é nem tanto por validação de segurança, mas assim, é uma soma, né? Com certeza. Mas assim, eu acho que a maturidade vai trazendo uma segurança maior também para que eu seja a minha autoridade. Por exemplo, hoje eu escuto muito o meu corpo, o meu e o meu Eu adorei quando você falou isso de manhã. porque ele tá o tempo inteiro. E aí, às vezes, eu quero fazer o que o outro tá falando, mas tá ali. Muito bom. Não. Então, hoje, eu acho que essa validação interna, ela tá muito mais presente, assim, sabe? Eu sinto que a maturidade foi me fazendo eu confiar mais nesse pulso interno, assim. Perfeito. Genial, Tem uma coisa, escutar o corpo, né? além de escutar Nossa, o corpo, sim. que é fundamental, que o Vi passa, né, muito Nossa, sobre é esse muito lugar. intenso. Number one. Tem uma coisa que também é, nesse momento de silêncio, que o bicho tá pegando, que você fala, caraca, e agora? É acender a velhinha do altar ali, do que for o altar, né? Mas na minha casa é o meu altarzinho ali, sentar e rezar, cara. Eu falo assim, ó, Isso, gente... Muda tudo, né? E aí eu vou e peço e falo, e converso, me conecto e solto. Você vai, pede ajuda... A escrita ajuda também, muito, a que escrita. ferramenta maravilhosa, Nossa, porque como você você sai um pouco e quando você vê ali estão as Você solta. respostas, você solta. Você passa por processos. né? Olha que interessante, né? Eu trabalho com a história dos 4 planos, dos 4 corpos da gente. Então, quando a Luísa falou, né, escutar o corpo, o nosso corpo, eu sinto cheiros às vezes, que alguma situação não tá boa, eu sinto cheiro, vejo alguma coisa, o corpo se manifesta, começa você fica inchado, tem situações que você fica sustentando, você fica inchado. Nossa, verdade. Intestino. E daí depois a Paula, né, falou da outra ponta, que é o plano espiritual. Né? Reza, pede, você fica segurando aquilo, entrega. E gente, quando reza pra valer, às vezes eu digo pra mim, é por que eu demoro? Porque que é a última opção. É impressionante. E aí Nossa, depois muito você ainda sério. falou do plano mental, que é a escrita. Soltar, escrever. E tudo isso pra curar o emocional, que é o cabrichinho. Eu adorei que você falou da escrita, porque eu acho que faz muito sentido pra mim também. Também sou multiartista como você, então várias coisas. E eu sinto muitas vezes assim, quando o bicho tá pegando, as ideias estão embaralhadas. E muitas vezes no meu processo eu sinto que eu esqueci que eu já sabia, que eu já tinha achado uma ferramenta, sabe? Incrível isso. E aí acho que você falou alguma coisa da influência do lugar que a gente tá. Eu tenho uma grande amiga, a Mari, que teve uma vez que eu tava assim muito confusa, aí tipo, passando um monte de médico, tentando entender um monte de coisa. Aí ela falou, amiga, mas tal coisa te ajuda tanto, por que você não tá fazendo? Eu falei, E era tipo algo muito simples. Então, hoje, uma coisa que eu tenho feito, assim, busco fazer, né? Mas quando eu tenho algum insight, eu descubro alguma coisa, eu escrevo e aí eu fiz a minha farmacinha da autocura. Porque aí quando eu tô bagunçada, eu vou lá pra eu me lembrar. Tá registrado, porque às vezes a gente acha que entendeu, mas a coisa atravessa, né? Porque são muitos recursos, né? Muitos. Eu, às vezes, tomo uns banhos, assim, sabe? Sim. Faço chá de camomila, vou fazer de manhã, vou tomar camomila. Camomila, nossa, eu devo jardim de camomila pro mundo. Meus filhos, ela botava na banheira de camomila, vapor de camomila. Ai, muito bom. Ela trabalha com todos os nossos planos. Por que não fazer uma panela maior? Né? Daí alguém uma vez me falou, uma pessoa muito sagrada, muito linda, ela falou, o banho vai da cabeça para baixo, né? Porque a cabeça tá lá no sagrado. Então, às vezes eu digo, o sagrado tá pertinho. A natureza. Muito bom. Adorei. Muito bom. Às vezes eu digo para os pacientes, quando você preparar o chá, deixa ele ficar morninho, tal, leva pro banho. Naquele dia não passa sabonete, essas coisas, perfumado. Mas quando você tiver, pensa que é alguém que tá banhando você, Ai, sabe? que lindo. Que delícia. Que é alguém que tá te banhando. Gente, a energia, que eu não tenho outra palavra para usar,
a medicina daquela planta, no aspecto mais sagrado que pode significar medicina, né? A camomila chama matricária, ela empodera, a palavra que eu posso falar, não tem outra palavra. Ela traz poder para as mulheres, ela abraça as mulheres. Chá, camomila, chazinho de bebê, opa! Então, às vezes, pega um alecrim, faz um banho. A passiflora, né? Nossa! Ali também do maracujá, pra mim, me ajuda muito. Ai, gente, os banhos são lindos. Eu queria pegar o gancho do que tu falou da tua amiga, porque isso acontece muito entre nós aqui. E com as amigas, dessa importância também que eu sinto. A Carol é uma pessoa que ela me lê nas entrelinhas. A Paula me sente a quilômetros de distância. Que lindo. E eu acho que as amigas, elas muitas vezes, elas fazem a gente relembrar quem a gente é, quem a gente gosta de ser. Então quando falou, amiga, você, né, por que você não fez isso antes? Então assim, toda vez que a Carol escreve algo pra mim, eu falo, como? Né? Mas tipo, uau! Né? Então, porque mantém vivo o fio, né? relembra, Nossa, né? com certeza. Eu vir pra Floripa, estar aqui, que é a minha cidade natal, é muito isso também, a cura de eu relembrar quem eu sou, né? Porque a gente vai se permeando, se perdendo um pouco, e aí toda vez que eu abraço a Paula, parece que um fragmento da minha alma volta, né? Então, assim, é lindo isso também, quando a gente tem essas amigas Essas irmãs. conexões, né? Porque aí parece não, você lembra que você não é esse euzinho aqui com seus probleminhas na toca do tatu. Né? É uma comunidade de gente, de energia. E o mais lindo dessa conexão entre a gente, que eu acho que é isso que mostra todos esses campos e esses planos, esse plano espiritual, é que fisicamente a gente passou pouquíssimo tempo junto. A gente não se vê, tipo, nós, né? Quantas vezes eu vi a Lu na vida, quantas vezes eu vi a Carol na vida. Carol, tipo, caraca, eu tava ali falando da minha mãe com ela na minha mensagem, eu conversando. E assim, é uma confiança que vem porque da alma. a sensação que eu tenho é que vem de um outro plano, existe um lugar, existe um mistério. Isso. E esse mistério, ele interconecta através da vibração e frequência. E ele assim como tem famílias espirituais mesmo. A gente não precisa nem, olhou no olho, já pluf, acabou. Olha, acreditar no mistério, incrível. falou tudo, Paula. Porque quando você tá numa encrenca e você fica só nesse plano que a gente fica, né, das deduções, acho que eu vou ali, acho que eu vou lá, e a mente não te deixa descansar. Quando você silencia tudo e você lembrar que às vezes é até difícil do mistério, você silencia total, pode ter certeza, porque isso aqui é o quê? É um amor que cura. Assim, uma pessoa dá que pra você sentir conhece tão forte o que tá rolando. Eu sei que se eu precisar, posso dizer, oi, tô aqui, né? E é a multiplicação da gente, né? Nossa, com certeza. Quebra essas fronteirinhas, né? Que elas são muito cruéis. Não, gente, é gostoso, é inspirador, assim, ver, porque são amigas, assim, sabe? Mas tem é essa Deus energia que manda, de né? leveza. Manda. Muito forte. Uma coisa que me chamou muita atenção de escutar de vocês todas, né, é sobre vulnerabilidade. Eu até falei contigo ontem, quando saiu da palestra, eu falei, nossa, você trouxe umas coisas de um lugar cru, sabe, que eu acho que é importante. E eu sinto que a gente entra na autocura quando a gente consegue falar das coisas como elas realmente são, e a gente para de usar eufemismos e tentar maquiar um pouco a nossa história, né? Então queria saber de vocês, assim, se aconteceu alguma coisa específica que você falou assim, putz, eu vou ter que tomar as rédeas, sabe? Eu tenho uma cena minha, assim, de estar na psicóloga uma vez, e ela fala assim, Mari, eu não sei mais o que fazer com você. Isso pra mim foi tão chocante, porque assim, a terapeuta, como assim? Você é a dona que resolve as emoções. E pra mim aquilo foi um dia marcante. Eu queria saber se vocês têm um dia marcante de falar assim, putz, agora é comigo. Bom, pra mim, no momento que eu cheguei nesse ponto, que é uma história um pouco longa, mas esse momento que tá me vindo, eu tive um acidente com cobra na Bahia, eu tava morando lá numa vila de pescador que era Trancoso. Né? E aí eu tive esse acidente e eu fui cuidada por aqueles nativos, né? E foi grave, foi bem grave, venenosa, etc. Então fiquei com a perna desse tamanho, foi no pé. E aí chegou um momento que apareceram uns brancos lá, porque nunca apareciam, não tinha estrada, não chegaram com um jipe, começaram a falar pra mim, você é louca, você tá aqui, você precisa ir no hospital, você vai ficar... Enfim, você tá passando de um jeito, o sofrimento é tanto que dá uma purificada, assim, você nem igual meio um anjo, né?
Daí eu fiquei assim e falei, poxa, será que eu tô vacilando? Claro, porque aqueles nativos têm esse problema, porque lá tem muita, né? Tanto que nem usa essa palavra, não, olha a palavra, fala, eu fui ofendida. Não fala a palavra, porque quando fala, chama. Tá, daí eu fui, me levaram para Porto Seguro, que eu era uma estrada que eu quase morri, porque de jipe levou não sei quantas horas, nos solavancos e tal. Cheguei lá, fui pro hospital, o cara falou, olha, tem que fazer uma raspagem nisso. A minha perna estava desse tamanho, preta, o pé. Uau. Meu Deus. Eu falei, olha, eu vou resolver. E essa moçada ia fazer uma compra e depois ia voltar para Trancoso. Aí eles falaram, você, então eu falei, eu preciso pensar. Mas o que eu falei, na hora H, que ficou na minha mão, como é que eu ia decidir? A medicina estava lá, a nossa medicina aqui, estava lá representada por aquele médico, né? O poder do homem de branco, tal da ciência. Mas aqueles nativos que eu estava lá morando com eles fazia um ano, acho que só tinham 6 brancos lá, como eu, assim, que me acolhiam, que eu vivia lá e tudo, já me tratando de várias formas, inclusive os curadores, né? Enfim. Aí eles foram fazer essa compra e voltar. E eu fiquei sentada numa mesa, assim, tomando um suco de murici numa casa, não sei de quem, assim, bem pobre, assim. Fiquei lá, falei, Deus, me mostra. Uau. Porque eu não tenho como decidir, né? Isso é diferente. Eu não tenho como decidir. Não tinha como decidir. E fiquei tomando suco, porque eu senti que depois que eu rezei, eu acalmei. Que é isso que você falou. Né? Vai lá e reza, porque se entrega, né? É o que dá pra fazer. É isso. Foi incrível. Nossa, é verdade. Porque assim, tipo, nem sei, 5 minutos, ou nem sei se foi antes, não me lembro. Eu lembro deles chegando naquele jipe e falando assim, e aí, certeza que ia me levar pro hospital? E aí, vamos pro hospital? Eu falei, não, vou voltar com vocês. Nossa, tô arrepiada de pensar, eu era garota, sei lá. Da onde veio essa voz? Não é a minha voz. Então não sei se isso tem a ver com o que você perguntou, mas Não, total, esse momento que você entendeu, que é, peraí. E como Muito é forte. que foi? Que eu fiquei assim, tomando aquele suquinho, com aquela perna desse tamanho em cima de um banco de pau, e para eles chegarem e eu falar, não, eu vou com vocês. E tudo que aconteceu depois, né, depois que você pede e acerta o caminho, tudo aconteceu. Tudo que eu aprendi daqueles curadores, a energia que eles tinham. Que lindo. É demais, né? Mas é complicado, né? Eu, assim, primeira coisa que me veio à cabeça foi o dia que eu acordei, um dia antes do meu aniversário, às 6 da manhã, com o telefonema que eu acho que era talvez o maior medo, né, que eu tinha, que é aquele telefonema fatídico, né? Quando a minha mãe teve um AVC e morreu. E de repente, né, um dia antes do meu aniversário. E sabe assim, quando você não espera, não está preparado, enfim. Eu achei, na verdade, que eu não estava preparada, porque aí teve toda a coisa de ir pro hospital e meu pai despencando, meus irmãos, todo mundo, aquela coisa. E aí eu lembro que eu senti as minhas pernas assim, como se fossem a terra, e eu falei, ok, aqui começa o yoga. Caramba. E aí eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer, né? Eu, enfim, cuidei de toda a situação, eu cuidei de todo mundo, eu ia pra UTI com o livro tibetano dos mortos, eu lia os trechos para as pessoas, para os médicos, eu cuidei do meu pai, eu troquei quando teve, enfim, ela fez a passagem, eu troquei todos os quadros, ela era artista, por quadros dela, e era uma força que eu falava, como é que eu tô fazendo isso, né? E eu falei, tudo que eu fiz de yoga na minha vida foi para chegar nesse momento, aqui e agora, sabe? E entender que não acabou, né? Eu só tô cuidando, fazendo disso um ritual, para que ela possa ter a passagem mais linda que ela merece ter. Botei músicos e flores, tudo que eu pude fazer, mas era uma coisa assim, linda, serena e tranquila, porque não faltou nada, né? E quando eu falo aquela frase que é de uma música, né, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, eu falei, ai, que bom. Ontem eu falei pra ela que eu amava ela 1000 vezes. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas existiu a dor, claro. Mas assim, eu falei, ok, aqui eu entendi por que eu caminhei todo esse caminho espiritual mesmo, de yoga mesmo, de força de perna, pra aguentar o tranco, né? E agora
vamos, porque ela tá sempre aqui, mas de uma outra forma. Muito lindo, muito lindo. Eu penso assim, é isso, a vida contempla a gente com muitos momentos muito fortes. Pula, né? Vai pulando. E nesses momentos da vida, eu tenho um que eu trouxe até na minha fala. Eu tive, na verdade, eu não falei isso na palestra, mas eu tive 3 momentos de vida-morte nessa vida, bem fortes. E o primeiro foi com 2 anos de idade. Eu tive meningite e tive paradas cardíacas, fiquei 1 mês em coma. E eu tava no quarto com uma criancinha, um menininho. E a minha mãe ela entrava, saía e tal. E aí minha mãe, quando ela foi entrar no quarto, o menininho que tava na mesma condição que eu morreu. E ela estava comigo, ela soube antes da mãe do menininho, né? Então foi um momento muito sério, muito forte, onde ela teve que dar a notícia pro filho, mas ela estava na mesma condição. E aí entrou um médico, que era o médico que estava atendendo, e falou assim, você pode também ir embora, sua filha está natimorta, você nem precisa ficar aqui. E era um tipo de meningite que mais de 90% das pessoas que saíam dessa meningite tinham sequela. Então, tipo, é um tipo bacteriano raro que se você saísse daquele lugar, a chance de você ter sequela era gigante. Então é muito forte. E tudo bem, eu sem entender, sem ter a consciência de que isso aconteceu, né? Vida que segue ali, 2 anos, sei lá. Só que ali uma coisa muito séria ficou assim, enraizada, que é a oração, que é a fé, porque a minha família se movimentou, porque foi um negócio, uma comoção ali, meu avô foi levar uma imagem do meu tamanho para Nossa Senhora Aparecida, né? Rolou um negócio. Muita oração. Então meu corpo, eu fiquei cravejada com esse lugar da fé e da oração. Eu sinto que foi ali. E numa cerimônia depois, né, com medicina e tal, eu revisitei esse momento e foi tão belo, foi tão forte, porque ali na verdade eu descobri que eu queria ir embora. Eu falei, não quero ficar nesse lugar não, que zona é essa? O que eu vou fazer aqui? Não quero fugir. Quero fugir, deu? Não, é muito forte, alguma coisa me dizia isso. Só que foi esse poder da fé e o poder da oração que me fez ficar de verdade. Né? Fica um compromisso. Ficou um compromisso. E essas outras 2 vezes dessa quase morte, sem entrar em detalhes muito grandes mesmo, mas uma delas, eu cheguei num ponto, quase que um point of no return, eu fui para um lugar muito escuro, eu consegui ter a consciência desse espaço. E aí a única coisa que aconteceu na minha vida foi, surgiu um telefone na minha frente, eu liguei pra minha mãe, reza. Eu não tava conseguindo rezar por mim. E a minha mãe foi lá e, né, aquele negócio, daí eu comecei, tipo, parece, sabe quando você toma um negocinho no videogame? Dum, 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 dum. Ganha uma vida. Calma aí, acho que eu tô conseguindo. E aí, isso, no navio eu tive um momento que aí eu usei muito de uma coisa muito parecida com o que você trouxe, Carol, assim, que foi, eu tava no navio, eu tava na rota do Titanic entre Reino Unido e Estados Unidos, onde não podia vir avião, não podia vir helicóptero, não podia acontecer nada. Se acontecesse alguma coisa com qualquer pessoa, não tem o que fazer. E eu tava exatamente nesse ponto onde nada poderia chegar pra me ajudar, sabe? De fora, externo. E de repente surgiu uma infecção dentro de mim, que a minha febre ficou tipo 41, 42, eu fiquei tipo pulsando em febre. Acredito que era alguma coisa de apêndice ou alguma coisa realmente que foi pra uma infecção muito forte. Nossa. No hospital do navio não tinha nada, não tinha como resolver. E o médico ficava ali olhando pra minha cara com um olho desse tamanho, falando tipo, igual seu terapeuta. Falando, olha, O que eu aqui faço? eu já não tenho mais o que fazer, só me dando... Né, e não podendo baixar muito minha febre, porque eu tinha que acompanhar. Ali eu cheguei e falei assim, Deus, tamo aí. Resolve. Me ajuda, se for pra eu ir, entendo, se não for, mas assim, eu peço, por favor, né? Entrei daí no meu processo. E assim, juro, deu assim, pouquíssimo tempo, parece que saiu com a mão. Parece que alguém pegou e falou assim, chups. De repente a coisa baixou, de repente tudo aconteceu, voltei ao normal, assim. Você vê mágico. o tamanho, Nossa, muito forte. o tamanho da presença, né? É. Por exemplo, você viveu essas 3 situações, quer dizer, todas relacionadas com oração. Né? Todas Então, com a fé. tá escrito lá em cima, vamos colocar mais um para ela, é a universidade. Assim, É a universidade. Nossa, gente. É fé, vai lá Aulas atrás, aqui. é fé. É fé. Não, e é isso, assim, eu sinto muito que a gente começou falando de autocura e a gente foi falar da morte e eu achei maravilhoso porque a gente não consegue falar. Deu uma volta. A gente deu uma volta completa e assim, uma coisa que eu sinto muito é
a gente não fala tanto da morte. Eu acho que se a gente começasse a falar mais, assim, com naturalidade, né, na mesa do café da manhã, assim, sei lá, como é que você quer morrer? Como é que é isso? Eu acho que a gente começa a se empoderar muito mais no nosso processo, porque a pessoa fica doente, vai pro hospital, a família decide, mas a família nunca conversou sobre o que a pessoa queria, o que ela acredita, né? E adorei o que você falou, porque eu acho que quando a gente fica num ponto que você não tem mais nada a perder, aí você fala, pô, não tem mais nada, então vem aquela intuição, vem aquela reza, vem aquilo que é o seu natural, né? O mais potente. Gente, eu ficaria horas. Por favor, finalize com uma coisa você sentir. Que é você observar as crianças, porque desde que os meus filhos eram pequenos, as outras gerações, que meus filhos já são um pouco mais novos que você, mas pouca coisa, não, a mesma idade. Mas é como as crianças estão falando cada vez mais. É verdade. As crianças novas, elas ficam falando, perguntando. Então, tem uma consciência também que não depende só do que a gente conquista, do que a gente quer, do que vai dar certo, do que vai dar errado. É uma consciência maior, que ela chega, né? É verdade. Gente, podia falar horas sobre isso. Esse tema Eu amo esse tema. A gente pode falar pra sempre. Adorei que você falou das crianças. Um mês atrás, mais ou menos, meu avô faleceu, com 90 anos, né? E aí tava aquela, tipo assim, a gente já esperava, né? Mas tava aquela cena meio do dia seguinte, tipo assim, como é que a gente faz e tal? O meu primo mais novo abriu a geladeira, ele tem 4 anos. Aí ele viu um suco, ele falou assim, mamãe, esse suco aqui era do meu avô? Ela falou assim, meu avô não existe mais, então eu vou tomar. Mas aquilo foi assim, aí a gente foi isso, aí a gente falou assim, nossa, ele não existe mais, sabe? Aí, só que foi tão bom, porque tirou aquela coisa de tipo... aulas, né, gente? Criança, sem tabu. Gente, assim, ó, a gente... Vamos fazer o segundo. Precisa do segundo, terceiro. Obrigada mesmo pela... Agora você viu alguma coisinha que a gente vai continuar. Continuar. Tem um fogo pra acender. Obrigada mesmo por essa conversa. Obrigada. Vocês que estão assistindo a gente, espero que tenham aproveitado e que pensem sobre esses assuntos, pesquisem mais e mais sobre essas maravilhosas, porque vale a pena. Até a próxima. Tchau.